Política Impura. Um olhar sobre a semana. A todos os meus melhores cumprimentos e bem-vindos a mais este Política Impura. Este Política Impura vai ter como temas principais a greve desta semana na CP e os problemas do caminho de ferro em Portugal e a eleição de Bolsonaro no Brasil e os problemas que daí decorrem e as razões que levaram à sua eleição. Relativamente à greve da CP, esta greve que levou à paralisação de 80% dos comboios em Portugal, levanta questões enormes, nomeadamente da importância que os sindicatos dos transportes, particularmente dos transportes ferroviários, têm no país, da importância do sindicalismo, de um sindicalismo livre e não ligado a agendas políticas, da valorização dos trabalhadores dentro da CP e, de uma maneira geral, de todos os trabalhadores, nomeadamente de uma remuneração aceitável para eles todos e que permita a dignidade da sua vida e a valorização do seu trabalho. E, finalmente, uma análise da problemática dos caminhos de ferro e da importância que eles têm para o país. Eu começo por abordar a questão dos caminhos de ferro em termos de teoria económica, como o fez em determinado momento um grande economista americano, chamado Walt Whitman Rostov, que escreveu nos anos 60, foi publicada em 1960, uma obra notável intitulada Análise do Crescimento Económico, que levou a uma análise do crescimento económico um pouco paralela à feita pelo Capital de Marx, mas que no subtítulo tinha a expressão Um Manifesto Anticomunista. Rostov era um liberal e chegou a ser conselheiro do presidente Johnson, mas a sua obra é absolutamente notável e aborda este tema que vos quero falar aqui, que é a importância dos caminhos de ferro no desenvolvimento das nações. E no arranque, naquilo a que Rostov chamou o take-off, isto é, o arranque da industrialização das nações. Rostov, na análise que fez ao desenvolvimento da ferrovia nos Estados Unidos, chegou à conclusão que a economia dos Estados Unidos, isto é, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, referido a 1958, seria cerca de 20% inferior àquele que se verificava se a ferrovia não existisse, isto é, se houvesse apenas a rede viária, a rede de estradas e de autoestradas e a rede de transportes aéreos e de transportes por navio. Ele fez esse estudo, demonstrou isso com bastante rigor e é um estudo que hoje devia ter-se em consideração no que toca ao desenvolvimento económico dos países e no que nos interessa aqui particularmente relativamente ao desenvolvimento económico de Portugal. Foi pensando nisso certamente que a China propôs recentemente a criação de uma nova rota da seda para ligar a China à Europa. Propôs e começou já a levar a cabo essa rota da seda, que para já está só no caminho de ferro, pretende também que vá crescer para a rodovia.
Para já, a Rota da Seda tem uma linha férrea que realiza todas as semanas ligações entre Chongqing e Duisburgo, na Alemanha. Chongqing, mais ou menos no centro da China, que é uma grande zona industrial, tem uma zona com a área aproximada, uma região chinesa com a área aproximada de Portugal continental, mas com o triplo da população de Portugal continental, e esse caminho de ferro, essa linha de caminho de ferro, liga a China a Duisburgo, na Alemanha, junto ao Reno. Duisburgo é um porto seco na Alemanha, junto ao Reno. Ambas localizações estratégicas. Chongqing, no centro da China, numa região altamente industrializada, e Duisburgo também no coração da Alemanha, ou melhor, no coração da Europa, próximo dos grandes portos alemães, nomeadamente dos aeroportos alemães, nomeadamente de Frankfurt, e do porto do grande porto de Roterdão, que é o maior da Europa. Ora bem, claro que a China, como se costuma dizer, não brinca em serviço. Neste momento talvez, juntamente com a Alemanha, a única nação a nível mundial que tem uma estratégia clara e bem pensada de crescimento e, de certo modo, até, o que nos deixa assustados, de domínio internacional. Infelizmente, a Europa não tem prestado muita atenção a isso, e Portugal, particularmente, não tem prestado atenção a essa realidade, que é a importância da ferrovia. A ferrovia em Portugal tem uma extensão que é inferior à rede viária. Cerca de 2.850 km de ferrovia que nós temos, enquanto que na rede viária, na rede de autoestradas, melhor dizendo, nós temos 3.065 km. O que é algo notável e revela a cegueira, a incompetência de todos os governos anteriores, todos, sem exceção, na prossecução do interesse nacional. Repare-se que as autoestradas consomem petróleo, que é a nossa principal importação. E a ferrovia, se devidamente gerida, consumia apenas eletricidade de que nós dispomos, por meios até renováveis. Grande parte da eletricidade que nós produzimos hoje é uma eletricidade que vem de fontes de energia renovável. Imagine-se quanto é que o país pouparia, até porque precisamente o petróleo é a nossa principal importação e contribui para uma balança de pagamentos deficitária que nós temos. E o país, infelizmente, perdeu ao longo destes anos todos, com Cavaco Silva, com António Guterres, com o governo do PSD que veio a seguir de Durão Barroso e Santana Lopes, com José Sócrates, com o outro governo do PSD, agora finalmente acordou-se para a importância da ferrovia. Um pouco tarde, mas está a fazer-se alguma coisa. E repare-se que a ferrovia é essencial. É curioso como é que os nossos empresários não falam da importância da ferrovia e não reivindicam uma ferrovia eficiente. O transporte de mercadorias e passageiros, mas sobretudo de mercadorias em ferrovia, permite poupar cerca de 80% de custos de transporte em relação ao avião e cerca de 30% em relação ao barco e ao transporte em estrada. Repare-se na diminuição enorme dos custos, porque os custos de venda das mercadorias incluem necessariamente os custos de transporte, na diminuição dos custos que uma rede ferroviária moderna implicava. E, curiosamente, os nossos empresários estão tão preocupados com os custos do trabalho
e não estão nada preocupados com outros custos, nomeadamente estes custos da ferrovia, que são custos de contexto, que são essenciais para o desenvolvimento do país. Repare-se que a Espanha aqui ao lado tem desenvolvido ultimamente, de uma maneira notável, a ferrovia e particularmente a alta velocidade. E nós esquecemos completamente da alta velocidade. E repare-se que nós, 70% das nossas mercadorias são dirigidas à Europa continental. E com uma diminuição de 30%, pelo menos, de custos na ferrovia relativamente a outros meios de transporte, incluindo, e mais ainda, como já disse, relativamente ao transporte marítimo, a importância que isso tinha na competitividade da economia nacional. E certamente por investir, como investiu na rede de transportes, é que a economia espanhola tem vindo a crescer mais do que a economia portuguesa. E, infelizmente, os políticos portugueses, particularmente a direita, que levou a cabo uma política de destruição sistemática da ferrovia. Uma política criminosa de destruição da ferrovia para a privatizar. Nós sabemos o que é que a privatização da ferrovia deu na Inglaterra. Sabemos que levou a cabo a destruição da ferrovia na Inglaterra com preços altíssimos, com condições péssimas, com preços altíssimos para passageiros e mercadorias e com condições péssimas porque as empresas privadas o que querem é o lucro e o lucro mais rápido possível e não os interesses nacionais. Ora, o objetivo do CDS e do PSD eram, sobretudo, de privatizar. E por isso levaram a cabo uma política de desinvestimento ao longo de anos e anos na economia, na ferrovia, que levou à diminuição da sua rede ao longo de anos. Um grande número de redes e de pequenos ramais foram extintas e o número de composições foi também diminuindo. E, por sua vez, a modernização da via nunca foi levada a cabo. Nem sequer da linha do Norte, que é a principal linha do país, que neste momento, com um atraso incrível, está a ser levada a cabo, com problemas enormes que nós estamos a verificar. Entretanto, o que está a suceder é algo de lamentável. Nós que tivemos durante muito tempo, com a Sorefam, uma empresa notável na produção de composições para a nossa ferrovia, destruímos a Sorefam e, neste momento, somos incapazes de, não só de produzir, mas de adquirir no estrangeiro composições eficientes e estamos a alugar sucata à Espanha, que neste momento temos de recuperar para que essa sucata possa circular. Entretanto, igual sucata nós temos, quer nas estações do Entroncamento e do Barreiro, que estão ali deixadas a apodrecer e relativamente às quais não se faz qualquer reparação. Por outro lado, a ferrovia, durante muitos anos, foi entendida não como uma rede integrada e cooperante e interoperável com a rodovia e com o transporte marítimo, mas como uma concorrente desses transportes. Um erro profundo, porque a ferrovia só produzirá plenos efeitos, só multiplicará a diminuição dos custos se for interoperável, quer com a rede de autoestradas e de estradas, quer com a rede de transportes marítimos, quer com a própria rede de transportes aéreos. Se há uns tempos atrás o problema essencial até era o problema do transporte de mercadorias para a Europa, recorde-se,
repito, 70% das mercadorias que nós exportamos são dirigidas à Europa continental. Se há uns tempos atrás esse era o principal problema daí as discussões sobre a localização do aeroporto, do novo aeroporto de Lisboa, da região de Lisboa, se no Poceirão, sem Alcochete, se no Montijo, como agora parece ter-se decidido, e a ligação ao Porto de Sines. Tudo isso, no Poceirão poderia fazer-se uma ligação intermodal, ligando ao Porto de Sines e ligando à Europa. Convinha, e era de todo o interesse da nossa economia, que essa ligação se fizesse com redes rápidas e com uma rede adaptável às redes europeias, porque a bitola ibérica é uma bitola por razões tecnicamente erradas, há quem diga que foi por causa das invasões, não foi, foi um estudo técnico que na altura se fez e erradamente optou por uma bitola diferente da bitola europeia, mas a bitola ibérica tem que se adaptar, nomeadamente, é isso que está a pretender fazer agora, mas já há muito tempo que devia ter sido feito, à bitola europeia, nomeadamente através da colocação de travessas que permitam a alteração fácil de bitolas para que os comboios possam circular sem grandes paragens daqui até França e de França para o resto da Europa. Mas neste momento, para além das mercadorias, nós temos algo que é extremamente importante, que é o fluxo turístico em Portugal. E esse fluxo turístico dirige-se predominantemente ao transporte ferroviário. Nós vamos aqui à estação de Campanhã e se formos uma hora antes, por exemplo, já não conseguimos bilhete para o Alfa, para Lisboa, na maior parte dos horários. Porque muito tempo antes os bilhetes estão esgotados. Entretanto, em vez de investir na modernização da rede e no funcionamento de mais composições, aquilo que a CP está a fazer neste momento é, imagine-se, uma campanha publicitária onde vai gastar 2 milhões de euros para promover o transporte ferroviário. Quando neste momento o transporte ferroviário, nem de longe nem de perto, atende às solicitações não só das pessoas, mas também das próprias mercadorias. É um conjunto de erros, começa do alugar comboios à Espanha, são erros sucessivos que continuam a ser cometidos. Sem prejuízo de se ter alterado agora a visão da ferrovia. Parece que a privatização da ferrovia definitivamente está posta de lado. O projeto de Ferrovia 2020, que inclui vários corredores, o corredor Norte-Sul, um corredor internacional Norte-Sul, e um corredor internacional Sul, para ligação, portanto, à Espanha, um corredor Norte e outros corredores complementares. Tudo isso vai mexer agora, prevendo-se uma atuação em mais de 1.000 km, cerca de 1.160 km, de via férrea e a eletrificação de cerca de 480 km e que estão com automotoras diesel e o crescimento de mercadorias para de composições de cerca de 750 metros. Tudo isso é essencial para a ligação a Sines, ao Barreiro, ao novo aeroporto e particularmente à Auto Europa, e espero que finalmente se preste a devida atenção à rede ferroviária do país para que a economia do país se desenvolva como deve ser. Vamos agora falar do Brasil, dessa tragédia já anunciada há uns tempos, que era o Brasil.
Ganhou Bolsonaro, mas a sua vitória é ilusória. Na verdade, Bolsonaro ganhou apenas com 39% dos votos expressos. 32% foram para Haddad e 29% foram para a abstenção ou para os votos nulos ou brancos. E mesmo daqueles que votaram Bolsonaro, 20%, isto é, a maior parte, declarou que não votou por convicção, mas votou pela negativa. Isso significa que o governo de Bolsonaro é um governo minoritário. No entanto, ele está a levar a cabo uma estratégia de fascização do país e de ligação aos grandes interesses americanos. Parece que já não há dúvida nenhuma que, afinal de contas, o juiz Moro, que fez toda a sua formação nos Estados Unidos, a formação como juiz, formação complementar como juiz nos Estados Unidos, neste momento não passa de uma ponta de lança da estratégia americana para o Brasil. Aquilo que resulta claro é que a América está a ver no Brasil uma nova colónia, mas uma colónia poderosa que ele pode conduzir que Trump pode conduzir para uma alternativa estratégica ao eixo Pequim-Moscovo. O Brasil é um país continental, assim como a América e assim como a China e a Rússia, e estão aí duas posições em confronto, e nessas posições Bolsonaro é o pivô de Bolsonaro e Moro são o pivô da estratégia americana para a dominação, no fundo, do Brasil e constituição com o Brasil de uma alternativa estratégica ao eixo Pequim-Moscovo. Há pouco falámos na rede ferroviária e eu foco a importância da rede ferroviária para o desenvolvimento do Brasil também e a importância da rede ferroviária, ou melhor, na destruição da rede ferroviária na situação atual do Brasil. Eu tenho aqui um mapa e um gráfico. Um mapa que mostra a rede ferroviária brasileira, que é uma rede que se concentra no litoral centro e no sul, no centro e no sul, particularmente na zona Rio de Janeiro, São Paulo e até ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A generalidade da rede e particularmente da rede eletrificada está aqui nesta região. E não é sem razão que esta região é a região de longe mais desenvolvida do país, porque tem uma rede de transporte ferroviário que existe, embora pequena relativamente às necessidades do país e ultrapassada, só 20 mil quilómetros dos 100 e tal mil quilómetros da rede ferroviária do Brasil estão eletrificados e estão aqui nesta zona. Se nós analisarmos o mapa da distribuição da rede ferroviária no Brasil, que o centro e o norte do Brasil estão completamente desertificados no que toca à rede ferroviária. E a dominação do centro em relação ao norte, que leva precisamente à concentração de pessoas no centro-sul e à desertificação do norte, é uma das causas também da atual situação no Brasil. Foi uma estratégia concertada e levada a cabo pela ditadura militar brasileira. Tenho aqui este é o mapa ferroviário, este é
o gráfico da extensão da malha ferroviária brasileira entre 1854 e 2012. E aquilo que nós verificamos é que entre 1854 e 1963, a rede ferroviária brasileira foi crescendo sempre. 1963 é o ano do golpe de Estado. Foi crescendo sempre. A partir de 1963, foi diminuindo sempre. Se nós analisarmos essa rede, a destruição da rede ferroviária, para beneficiar a indústria petrolífera e as grandes companhias de aviação, que neste momento dominam o Brasil, se nós analisarmos essa estrutura da rede, essa desestruturação e destruição da rede ferroviária no Brasil, comparando com o crescimento do produto interno bruto, tendo em conta a valorização das chamadas commodities, isto é, das mercadorias que preferentemente o Brasil exporta, nomeadamente as matérias-primas e particularmente o petróleo, nós vemos que o crescimento do Brasil foi altamente diminuído, apesar dos enormes benefícios que o petróleo deu ao Brasil e que as matérias-primas deram ao Brasil nestes anos, foi altamente diminuído precisamente pela ausência de uma política de transportes ferroviários no Brasil. Repare-se que o enorme crescimento da China está a ser levado a cabo precisamente porque é sustentado numa enorme rede ferroviária. E o Brasil destruiu a sua rede ferroviária. Mas destruiu-a propositadamente para manter o cangaço, para manter o regime dos coronéis no interior norte e para manter o domínio das grandes indústrias ligadas ao petróleo no centro-sul. Na realidade, ao contrário do que se diz, o crescimento mais sustentável da economia no Brasil deu-se no governo Lula, durante todo o governo Lula. Muito superior ao governo Fernando Henrique Cardoso, muito superior ao governo de Itamar Franco e de Collor, em que o produto interno bruto per capita diminuiu imenso. Tenho aqui o mapa da evolução do produto interno bruto real per capita no Brasil e ele só cresceu verdadeiramente nos governos de Lula, porque nos anteriores de Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e Collor de Mello e até Sarney, não cresceu substancialmente. Tinha crescido antes nos governos de Figueiredo e um pouco antes no primeiro governo de Costa e Silva e Médici, sobretudo devido ao grande choque petrolífero ocorrido nos anos 70, que levaram a um aumento do preço do petróleo e um aumento da exploração, do volume das explorações de petróleo no Brasil, e aumento também do preço das commodities, de outras commodities, nomeadamente as matérias-primas, desde o ferro, à indústria mineira, às indústrias, à agroindústria. Tudo isso aumentou imenso de preço no mercado internacional e isso beneficiou altamente o Brasil. Entretanto, acontece essa tragédia do golpe contra a Dilma, porque, efetivamente, nos 2 últimos anos do governo de Dilma, o produto interno bruto real per capita diminuiu cerca de 4,5% em cada um dos 2 últimos anos. E diminuiu precisamente porque o preço do petróleo e das commodities diminuíram no mercado internacional. E Bolsonaro aproveita muito isso para instalar a sua ditadura no Brasil. Neste momento, com a ida de Bolsonaro, de Moro para o governo brasileiro, já não restam dúvidas de que aquilo que sucedeu foi um golpe. E
a prisão de Lula foi uma forma de evitar que ele ganhasse as eleições. Uma prisão sem fundamento real, apenas uma prisão criminosa para evitar que ele ganhasse as eleições. Moro conseguiu isso. Como prémio, ele vai para o governo de Bolsonaro. Curiosamente, para a luta, para a justiça, claro, e para a luta contra a corrupção. Interessante, ele vai lutar contra a corrupção num governo em que o presidente da Casa Civil de Bolsonaro, um tal Onyx, está indiciado e confessou já crimes de corrupção, de Caixa 2. Em que o Rodrigo Maia, o ministro também, está denunciado pela Polícia Federal por corrupção, por receber milhares, se não milhões, por corrupção de empresas como a OAS, como o Odebrecht e como outras empresas brasileiras. É este o governo honesto que Bolsonaro e Moro querem apresentar ao país. É com esta gente que eles vão trabalhar. Em Curitiba, para substituir Moro, quem foi? Foi precisamente a juíza que mandou prender José Dirceu. Ela mandou prender José Dirceu por o autor principal do mensalão, da corrupção de deputados para votarem favoravelmente leis do PT. Mas nem um só dos deputados que fizeram chantagem para receberem dinheiro de José Dirceu para votarem as leis que o PT pretendia, nem um só desses corrompidos está na prisão. É esta a justiça brasileira que repugna a qualquer pessoa de sã consciência. E é com esta justiça brasileira que, afinal de contas, o Brasil vai ter de conviver durante muito tempo. Se não se caminhar para o fim dessas seitas evangélicas que colocaram Bolsonaro no poder, que no fundo são organizações criminosas de extorsão do povo brasileiro. Uma boa parte da riqueza do povo brasileiro, neste momento, é extorquida pelas seitas religiosas que drenam o dinheiro do Brasil para o estrangeiro. Esse escroque, Silas Malafaia, é um indivíduo que é, neste momento, considerado pela revista Forbes, o 41º mais rico do Brasil. Igualmente, dentro dos 50 mais ricos está Edir Macedo, depois do Silas Malafaia, mas também entre os 50 mais ricos. Isto é, eles estão acusados, ambos, de branqueamento de capitais, de fuga de capitais para o estrangeiro. Outros juízes também. Curiosamente, os juízes nunca são chamados para o problema da corrupção. Não há corrupção entre os juízes. Toda a gente sabe que os juízes brasileiros são altamente corruptos. A magistratura brasileira é altamente corrupta. E que há uma grande drenagem do dinheiro que eles recebem pela corrupção para o estrangeiro. Eles são obrigados a fazer declaração do rendimento dentro do país. Mas ninguém investiga o rendimento que grande número dos juízes, também há exceções, atenção, não são todos. Não são todos juízes. Felizmente há exceções que honram o país. Exceções extremamente corajosas que cumpre nós mencionarmos. Mas a generalidade dos juízes estrangeiros drena o dinheiro da corrupção para o estrangeiro. E, infelizmente, eles que são obrigados a fazer declaração de rendimentos no país, eles não demonstram grandes rendimentos no país, mas os seus rendimentos reais, quem os conhece sabe que estão situados no estrangeiro. É algo de trágico para o Brasil e eu não posso deixar de ter aqui um apelo para a resistência brasileira e para todos aqueles que defendem os sagrados princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade no Brasil, em Portugal e em todo o mundo, lutem pela defesa desses sagrados princípios,
para que o Brasil se liberte desta ditadura intelectualmente indigente e moralmente repugnante que está a dominar essa grande nação, esse grande país, continente, que é o nosso país irmão, Brasil. E com este tema sempre tão emotivo, até de certo modo dilacerante para os próprios portugueses, eu despeço-me até a próxima semana em mais um Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.